Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Esta é a boa moeda, uma moeda, estás a esfregar as mãos. Vamos lá. É desta, vamos lá. Espera-se hoje uma subida dos juros do BCE. Cá está. É verdade, é desta. O Luís já falou disso há pouco das notícias e vai ser um dos acontecimentos do dia. Depois parece que cai um campeonato de futebol também. Parece que sim, vagamente, sim. Exatamente. Bom, mas de facto é dia de reunião do BCE. A expectativa é de uma subida de juros de um quarto ponto, isto é 0,25 pontos percentuais. No fundo, a taxa de juros de referência base do BCE passará de 2% para 2,25%. Esta decisão, nós sabemos, foi cuidadosamente, planeada e já praticamente transmitida aos mercados ao longo dos últimos meses, desde que começou a tensão de preços por causa da crise no Médio Oriente. Os banqueiros centrais nunca gostam de apanhar de surpresa aos mercados e, portanto, vão preparando as decisões com algum tempo, assim possam, como foi o caso, não é? E o pano de fundo aqui é uma subida da inflação, obviamente. O Eurostat comunicou na última semana que a inflação da zona euro subiu, em termos médios, para 3,2% em maio, portanto, claramente acima daquilo que é o valor de referência do BCE, que gosta de ter os preços a subir ali à volta dos 2%, mais décima, menos décima, mas muito centrados aí. Claro também que é o conflito no Médio Oriente que está a levar a esta subida de preços. Começa pela energia, mas depois os preços da energia são transversais à economia e, no fundo, acabam por contaminar uma série de outros produtos. E um sinal disso também é que em abril aquela chamada o núcleo da inflação, a inflação subjacente, subiu 2,5%, isto é, os preços subiram 2,5% em abril, a inflação foi de 2,5%. Que indicador é este? É um indicador da inflação, mas sem as duas classes mais voláteis, que são precisamente os preços da energia e os produtos frescos, se quisermos, os alimentares não processados. Estamos aqui a falar dos agrícolas diretos, legumes, frutas e por aí fora, cereais, que são muito mais voláteis. Portanto, mesmo tirando isso, os preços já estão a aumentar 2,5%, o que significa que o efeito de contaminação da energia está-se a fazer passar para os restantes preços. Com esta subida de juros que hoje vai formalizar o BCE, que impacto é que isto pode ter? O crédito à habitação, até certo ponto, já antecipou, tentar participar nos Euribor. Exatamente, as Euribor, que estavam à volta dos 2% quando o conflito começou. A Euribor a 12 meses já está nos 2,9% e nos últimos 2 ou 3 meses as prestações que são revistas já têm, no fundo, refletido a prestação a subir, já têm refletido esse aumento. Portanto, os mercados antecipam os tais sinais que o BCE foi dando e, portanto, aí o impacto imediato não será muito grande. Agora vamos ver até que ponto é que isto se vai prolongar, se esta é a primeira de várias subidas do BCE. Que sinais é que vão ser dados também, não é? Sem dúvida. Por parte do BCE. E antes de mais, sinais é que vêm do Médio Oriente. Ainda há pouco nas notícias te falavas do abre e fecha do Estreito de Hormuz. Exatamente. Voltou a fechar e o petróleo já está outra vez. Voltou a fechar nos 95, mas pode reabrir a qualquer momento. Exato. E, portanto, vai ser isso que vai determinar o preço do petróleo e depois o preço do petróleo vai, obviamente, contaminar de energia e o resto. Depois, os juros dos depósitos devem também subir um pouquinho, mas mais devagar, como nós sabemos, não é? Tem vindo a antecipar também já a subida das Euribor nos últimos 3 meses, mas também vão refletir-se, mas sobretudo as perspectivas para os próximos meses, sobretudo para o resto do ano, têm tudo a ver com aquilo que se passa no Médio Oriente e o que é que o BCE vai fazer, a evolução dos preços e o que é que o BCE vai fazer nas reuniões que vão ocorrer, sobretudo depois na segunda metade do ano. Paulo, entretanto, os salários mais baixos aumentaram mais nos últimos anos. São dados do Banco de Portugal que, no fundo, vêm colocar números e ciência naquilo que é um bocadinho a percepção que vamos tendo. De facto, os salários dos trabalhadores do setor privado têm aumentado nos últimos anos em média e já compensam,
já compensaram nos últimos 3 anos aquilo que foi a perda de poder de compra do surto inflacionista da Covid, ali entre 2000 e... depois do Covid, desculpem, na guerra da Ucrânia em 2022 e 2023. Houve uma recessão forte no Covid, mas não houve necessariamente perda de poder de compra, com a inflação a disparar para próximo dos 10%, 2022 e 2023, houve de facto uma perda de poder de compra porque os salários aumentaram, mas não acompanharam essa subida. Entretanto, de então para cá, os dados do Banco de Portugal dizem que isso já foi recuperado, os salários do privado subiram nos últimos 3 anos aqui entre os 5,6% e os 6,4% em termos nominais, ou seja, o dinheiro que caiu na conta das pessoas cresceu a este ritmo, descontando a inflação destes 3 anos. Mesmo assim, há ganhos nos últimos 3 anos de poder de compra entre os 3,4% e 1,5% nos últimos 3 anos. Ora bem, o salário mínimo tem aumentado mais ainda, o que leva a uma compressão dos salários, são conclusões do Banco de Portugal, e a no fundo, a um estreitar de leque, com o salário mínimo a aproximar-se cada vez mais do salário médio. Nós sabemos que o salário mínimo é definido administrativamente pelos governos, não é? Por decreto, portanto não obedece a leis necessariamente de oferta e procura de mercado, os outros salários não, e portanto essa é a boa notícia para o salário mínimo, mas para a economia de uma forma genérica significa que há cada vez mais pessoas a ganhar ou o salário mínimo ou salários que estão muito próximos na vizinhança do salário mínimo, e obviamente que isso não é uma boa notícia. Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35.000 euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.